Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ações mais recomendadas para outubro. Então a gente tem aqui como principais ativos o Itaú com 6 recomendações, Direcional com 5, a Vale com 5, Redditor com 4, seguida do BTG e Petrobras também com 4 recomendações. Vou comentar um pouco aqui sobre esses ativos. Ao lado a gente tem um retorno em setembro, que ao meu ver não faz muita diferença, porque retornos passados não são garantia de retornos futuros. Vamos falar um pouco aqui desses ativos. Bom, vamos começar falando aqui do Itaú. O Itaú, pessoal, para mim é uma recomendação óbvia, porque é um ativo de altíssima qualidade, então não tem como dar muito errado. Mas o ponto que me preocupa é se ele ainda consegue entregar retornos elevados para os seus acionistas, se ele consegue ter um crescimento de fato consistente, um crescimento que consiga fazer valer o investimento. Será que a gente não tem melhores oportunidades dentro do próprio setor? Então a gente está falando de um banco que negocia a 1,75 valor patrimonial, e se vocês pegarem aqui o histórico, ele negocia acima da média da própria empresa, que a média da empresa é 1,46, e acima da média do setor. O setor está negociando a 0,90. Então eu acredito que a gente tem melhores oportunidades no setor. Dentro do setor a gente tem aqui o Banco do Brasil negociando a 0,65 valor patrimonial. A gente tem o Bradesco negociando a 0,93 valor patrimonial. E a gente tem o BTG, que negocia a 2,81, porém é um banco voltado para crescimento. Então faz mais sentido ainda que esse banco ele negocie com múltiplos acima dos pares, porque ele ainda tem um viés de crescimento e ele é voltado também para investimentos. Ele não é tão um banco de varejo como o Itaú, o Bradesco, o Santander. Então, eu vejo melhores oportunidades em outros ativos do setor bancário. A gente tem aqui o Inter também, que tem um potencial enorme de crescimento. E dentro do setor, com certeza eu iria preferir investir no Banco do Brasil, no BTG e no Inter. Até o Bradesco eu deixaria um pouco de lado. Então, pessoal, essa, é claro, é uma recomendação óbvia, é uma recomendação fácil de se fazer, por ser um ativo de altíssima qualidade. Ele traz maior segurança para a carteira do investidor, mas até que ponto esse ativo ele pode entregar uma grande valorização? Então, seria um ativo que eu não compraria nesse momento. Se a gente pegar até o próprio BTG, o BTG também é uma recomendação, está entre os ativos recomendados para outubro. A gente pode abrir aqui o detalhamento para a gente ver mais informações. Ponto positivo do BTG é que ele tem uma diversificação maior entre receitas, ele não é tão dependente da carteira de crédito, voltado para investimentos, e ele teve uma valorização muito relevante aqui, se vocês pegarem também 12 meses, 42,61%, pouco mais do que o Itaú. O Itaú também teve uma entrega legal esse ano, os resultados estão ótimos. Mas se a gente pensar aí no longo prazo, o que seria a melhor oportunidade. Então, aqui o BTG, eu também gosto do ativo, mas eu não compraria ele no momento, porque ele já andou demais. O banco andou demais, ele valorizou bastante. E se a gente pegar aqui até em questão de valor de mercado, olha só, a gente tem o BTG valendo aí 233 bi e ele superou até mesmo o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander. Ele está praticamente aí no topo entre os maiores bancos do país. Então, até que ponto esse banco ele consegue andar mais? Será que ele consegue chegar próximo aqui do Itaú? Então, quer dizer, se ele dobrar de valor, aí ele passaria o Itaú, se tornaria o maior banco do país e o Itaú se manter estagnado aqui. Mas seria uma tarefa muito difícil. Então, aqui eu já não vejo um potencial de valorização tão expressivo. Para crescimento, acredito que eu buscaria o Inter, mas é claro que no comparativo aqui, o banco que seria mais adequado
Para comparar com o BTG, seria a XP Investimentos. E entre a XP e o BTG, eu preferi investir no BTG, até pela questão. O BTG hoje ele entrega mais que a XP quando a gente fala ali do cuidado com o cliente. Teve algumas polêmicas envolvendo a XP que acabam deixando o investimento um pouco mais complicado, né? Porque não basta só você entregar lucro, sendo que você acaba sacrificando o cliente. Então, esse cliente, em algum momento, ele vai buscar outra empresa para realizar os seus investimentos. Ele quer manter o seu capital seguro. E, bom, agora dentro das recomendações para outubro, a gente sai do BTG aqui, vamos falar um pouco da Direcional. A Direcional é uma ação que eu não acompanho. Esse aqui é um ativo do setor de construção civil. Recebeu bastante recomendação, é um ativo também que tem uma entrega muito boa. E dá para ver que essas recomendações elas estão indo muito em linha do que já se entregou, do que já se entregou no ano, nos últimos 12 meses. Então, eles estão pegando ativos com bons retornos e estão fazendo as recomendações mais ou menos nessa linha, pelo que a gente consegue visualizar. O ideal é que essas recomendações elas fossem feitas antes dessas valorizações. Então, a gente tem aqui uma ação que entregou 72,66% já nos últimos 12 meses. Então, vocês podem ver, pessoal, que quando saem essas recomendações, essas recomendações acabam sendo um pouco atrasadas. Elas deveriam ter sido feitas ali bem atrás, para que as pessoas pudessem pegar esses retornos. Então aqui, não sei até que ponto essas empresas elas conseguem continuar entregando. E bom, aqui na Direcional, pessoal, a gente está falando de uma empresa de construção civil. Vamos falar um pouco aqui da empresa. Olha só, ela é do setor de consumo cíclico, especializada no subsetor de construção civil, com atuação em corporações. A Direcional é uma empresa mais voltada para o público baixa renda. Acredito que vai ter essa informação focada no mercado de baixa renda. A Direcional tem se consolidado como uma das principais participantes do programa Minha Casa Minha Vida, com forte atuação nas faixas 1 e 2. Ela atua em 45 cidades, com a maior abrangência no Distrito Federal. Faz muito sentido, até porque essa região aqui é uma região de forte crescimento. E aqui eles falam dos estados, incluindo Minas Gerais, Amazonas e São Paulo. E olha só, a companhia opera com uma estrutura verticalizada, processos construtivos padronizados, permitindo maior eficiência e controle de custos. E o foco deles são empreendimentos populares de grande porte. Então, eles vão construir sempre, geralmente, empreendimentos de grande porte. Mas qual que é o ponto principal aqui quando a gente fala de uma empresa do setor de construção civil? A gente já tem que entender que é uma empresa cíclica, que ela vai ter algumas situações aí que são do mercado mesmo, então juros elevados, alguns fatores acabam impactando. Apesar de que nesse ano houve um crescimento nas vendas do Minha Casa Minha Vida, dos empreendimentos, e isso inclusive chegou a praticamente 50% das vendas do setor de construção civil. Então ela atua num segmento que está crescendo forte, e é por isso até que a ação ela valorizou muito aqui no curto prazo, nos últimos 12 meses, porque teve um boom aí no Minha Casa Minha Vida, e eles focam em baixa renda, mas isso aqui, pessoal, é um ativo que ele acaba sendo mais delicado para o investidor, principalmente o iniciante. É muito dependente do programa do governo, e a gente não... Bom, é complicado você confiar no governo se o programa vai continuar da mesma forma, se vai melhorar, a que ponto também pode dar uma desacelerada aí na compra dos imóveis, até porque a gente sabe que não está fácil aí fazer financiamento e a população também vem numa situação aí de inadimplência, aumento da inadimplência, então isso pode acabar dificultando aí a aprovação dos financiamentos para algumas pessoas. É muito complicado aqui fazer o investimento no setor de construção civil, ele tem que ser um investimento mais bem fundamentado.
Eu vejo que a ação ela já subiu bem. É uma empresa que ela traz bons números. Se a gente pegar aqui os principais números dela, que a gente tem um ROI elevado de 31,32%. É um ativo que eu confesso que eu não acompanho, praticamente não acompanho aqui esse setor, eu não tenho muito interesse nesse setor, mas pelo cenário, pela situação, pelo que a empresa já valorizou e pela forma que atua, seria uma ação que nesse momento eu não investiria também. Não é uma recomendação que eu vejo assim com bons olhos, eu vejo até que possivelmente eles chegaram atrasados. E aí, pessoal, para fechar aqui dentro das recomendações, a gente vai ter a Redditor, a Vale e a Petrobras. Vamos voltar aqui, vamos puxar a Redditor. Também possivelmente vai ser uma ação que já deve ter valorizado aqui um pouco. Aí ela valorizou bastante também no ano. Nos últimos 12 meses teve essa entrega de mais ou menos 40%. E assim, negocia num múltiplo muito elevado, 22,93, já de cara. Dá para ver que a ação ela tá com ágio aí a 3,72 valor patrimonial. Se a gente descer um pouco, vamos puxar alguns itens principais, vamos pegar a média aqui da empresa, a média da empresa é 92,13. Em algum momento esse indicador ficou distorcido aqui, negociou a um patamar muito elevado. A média do setor é 5,91. E é preocupante você ver uma ação sendo negociada a 22 vezes lucros, porque ou ela está entregando um lucro uma lucratividade muito baixa, né? E aí ela tem que isso significa, na verdade, pessoal, para simplificar, que se a empresa mantiver o lucro que ela tem hoje, ela demora 22 anos, 23 aqui arredondando, para se comprar. Então é muito tempo. Se a gente pega algumas empresas até com porte maior, esse indicador ele está mais baixo, mas quando a gente vê uma ação aqui negociando num múltiplo elevado desse, ou a gente leva em consideração que ela está muito cara, ou que existe um potencial muito alto dela aumentar seus lucros para quem compra, para quem investe. Então, a pessoa que investe aqui nesse ativo, ela tem que acreditar que os lucros dessa empresa eles vão aumentar muito. E quando a gente pega alguns dados principais aqui da Redditor, deixa eu ver se tem comparativo com as empresas do mesmo setor. Vamos ter que descer um pouco aqui ainda no site. E aí, pessoal, o que acontece? É uma empresa desse porte aqui, com esse valor de mercado, tem 94 bilhões de reais de valor de mercado. E se a gente compara com os pares, com os principais pares, a gente vê que é a maior empresa do setor de saúde praticamente aqui da Bolsa. E para uma outra empresa chegar nesse patamar aqui, ela vai ter que valorizar bastante. Então, quando a gente fala da maior empresa do segmento e ela negociando a 22 vezes lucro com esse valor de mercado, a gente vê que é muito difícil que ela consiga continuar crescendo, que ela consiga continuar aumentando esse valor de mercado. Então, ela realmente está muito cara, ao meu ver. Seria um ativo que eu não compraria, apesar de estar saudável aqui, com relação a endividamento, tem caixa. Então, é uma empresa que está bem saudável nesse sentido, mas até que ponto essa empresa ela consegue ser rentável? Até que ponto ela consegue ser extremamente lucrativa para fazer valer esse valuation? Então, quando a gente olha aqui, olha só, pessoal, a gente pega a receita líquida, que é de 52 bi, então faz bastante dinheiro, mas tem um lucro líquido de 4,22 bi. Então, é uma margem baixa, é uma empresa que atua num setor de margens baixas, um setor altamente concorrido, apesar de ser maior empresa aí do setor, é difícil melhorar essas margens.
é complicado porque a concorrência ela é bem acirrada. E esse setor aqui, pessoal, ele é um setor realmente complexo. E nesse patamar, se você faz a compra dessa ação, você não tem tanta segurança. Então, ela pode aí de uma hora para outra ter quedas fortes, até porque a empresa ela pode mostrar ali nos balanços que ela não consegue ter uma entrega que faça jus a esse ágio aqui, a negociar em patamares tão altos. Então, olha só, quando a gente olha as margens, a margem líquida é de 7,79%. Então, é uma margem muito baixa, tem uma rentabilidade razoável, 16,22% aqui o ROI, mas vai ser muito difícil aqui justificar, negociar a praticamente 23 vezes os lucros. E até por isso, pessoal, se a gente puxar aqui o retorno da empresa, a gente puxar aqui 5 anos, vocês podem ver que quem investiu R$ 1.000 teria R$ 686,57. Aqui, pessoal, a gente está falando de uma empresa que é um IPO relativamente recente. Quando a gente pega a empresa assim, né, geralmente ela se vende ao mercado num preço muito alto. O ideal para qualquer empresa que está abrindo capital é realmente ela ser supervalorizada, ela precisa de dinheiro, ela precisa de investidores. Então, pessoal, aí à medida que o tempo vai passando, a realidade vai batendo na porta e a ação ela vai sendo negociada a patamares mais justos. Então, se a gente pega aqui a Redditor, vocês podem ver que ela começou aqui na casa dos R$ 60, foi caindo aqui até R$ 20, hoje negocia na faixa ali dos 40. Mas até que ponto essa empresa ela vai conseguir continuar crescendo e valorizando? Então seria um ativo aqui que eu não investiria, eu também acho que o pessoal chegou atrasado. E se a gente pegar aí as duas últimas recomendações, que é a Vale e a Petrobras, a Vale, ela está hoje na casa dos R$ 60. Eu acredito que nessa faixa ainda considera-se um investimento, apesar de que o melhor momento já passou quando ela negociava ali na faixa dos R$ 50. Deu até para aproveitar bastante. Aqui já é uma empresa que eu tenho no meu portfólio. Só que nesse patamar não compraria, apenas acompanharia mesmo. Mas para quem ainda não tem, pode ser que faça sentido você começar a investir aos poucos. Uma coisa que eu sempre falo para quem investe em empresa de commodity, como Vale, Petrobras e etc., aqui você comprar aos poucos. Por quê? A qualquer momento essa ação ela pode despencar, ela pode subir, ela vai ter uma alta volatilidade. Isso aqui é perfeitamente natural porque depende de vários fatores externos, tem a questão do dólar, tem a questão da própria commodity. Então, se o preço do minério de ferro ele aumenta, beneficia a empresa, se ele diminui, vai prejudicar a empresa, e ela tende a seguir um pouco também o preço da commodity. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, os últimos 5 anos, vocês podem ver aqui no gráfico, que é uma empresa que oscila bastante. Ela chega a negociar aqui a R$ 70, 68, de repente ela despenca. Então, o ideal aqui, eu gosto de comprar na faixa de 50 e poucos reais, mas ainda assim faz sentido, não está tão absurdamente cara. É uma recomendação ok, mas eu não compraria nesse patamar. E dentre as recomendações, a que eu vejo mais sentido entre todas elas é a Petrobras mesmo. A Petrobras, pessoal, está negociando a R$ 29,74. Ela realmente, nesse ponto aqui, negocia num patamar muito interessante. Aqui a gente tem uma ação que possivelmente vai pagar bastante dividendo, vai ter um retorno razoável em dividendos pelo menos. Espera-se que continue pagando, até porque o governo precisa desse dividendo. Existem alguns riscos que acredito que vocês sabem, que é o risco do próprio governo fazer alguma intervenção ou movimentos que não sejam tão positivos para a companhia. Até recentemente eu fiz um vídeo só sobre a Petrobras, que realmente eu vejo a ação como um pouco esquecida. E assim, eu vejo como, dentre as recomendações para outubro, a principal mesmo, a que faz mais sentido
para o investidor, para aquele investidor que realmente pensa no longo prazo. É claro que tem seus riscos, mas acredito sim ser uma boa oportunidade. Então, pessoal, resumindo aqui, dentre as principais recomendações para o mês de outubro, a única ação realmente que eu vejo com melhores olhos é a Petrobras. No caso aqui do restante, vocês podem ver até como eu mostrei para vocês que parece até que eles recomendaram porque a ação valorizou bem nos últimos 12 meses. Então, como se eles tivessem chegado atrasados. Esse ponto aqui é muito importante para vocês avaliarem mesmo, porque aí vocês conseguem observar se essas recomendações de corretoras, de bancos, elas realmente são boas, são positivas para o investidor. E eu geralmente questiono bastante essas recomendações. Lembrando que esse vídeo aqui, ele não tem objetivo de recomendar compra ou venda de ativos, é um vídeo educacional. E bom, esses são os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.